Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 22, e vamos ler do versículo 1 ao 19. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e também Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. E quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. E então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. E Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. E pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. E então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Amém? Linda essa história, irmãos. Uma história de uma relação paterna, mas permeada por uma relação espiritual de um Deus que também é Pai. Nos chama a atenção o fato de que, após Deus ter feito várias promessas a Abraão, ter lhe chamado já numa idade avançada, ter chamado a sua esposa Sarai, e depois concedeu a ela o nome de Sara, e mostrar a eles dois, enquanto família, que havia um plano eterno que haveria de se cumprir a partir deles, a criação de um povo que adorasse exclusivamente a Deus. Mas sendo Sara uma mulher já de idade e que não tinha filhos até então, isso mostrava um certo empecilho, isso mostrava uma certa barreira, mas ali aquela família começou a experimentar os milagres de Deus. Após 75 anos de idade, Sara teve um filho, e esse filho se chamou Isaque. E Isaque passou a ser então o herdeiro de Abraão, e Abraão cresce na fé, cresce no seu relacionamento com Deus, amadurece, e de repente Deus chama Abraão, e agora para dar uma notícia inesperada: Abraão, eu quero teu filho. Aquilo que era a maior de todas as bênçãos recebidas por Abraão, estava agora sendo colocado em xeque.
E o texto que nós lemos começa dizendo que Deus pôs Abraão à prova. Aí está a explicação do desenrolar dessa história triste, mas com um final feliz. Se nós não compreendermos esse texto à luz do que logo no início o Espírito Santo fez questão de registrar, se tratava de uma provação, não de uma tentação. A Bíblia mostra vários exemplos em que pais ensinavam seus filhos a se relacionarem com Deus. Abraão é o caso mais emblemático, mas nós vemos outros, como por exemplo Noé, que recebeu um chamado de Deus de construir uma arca para que pudesse salvar a si e a sua família no reinício da humanidade. E Noé, então, por 120 anos, envolveu sua família dentro daquele projeto. Eles não o abandonaram e permaneceram com ele. Toda a família de Noé, seus filhos, suas noras, foram salvos naquela arca que eles haviam construído. A Bíblia mostra o exemplo de Jacó e seus 12 filhos homens, a partir de quem Deus deu continuidade ao projeto iniciado em Abraão. Nós olhamos para Manoá, o pai de Sansão, e recebeu de Deus um chamado para manter na vida do seu filho o voto do nazireato, alguém que desde o ventre de sua mãe estava consagrado a Deus para um propósito específico, e foi Sansão um dos maiores juízes da nação de Israel. Nós vemos numa história mais recente o casal Eucana e Ana, cuja história do seu filho Samuel nasce de uma oração de sua mãe, mas o seu pai Eucana teve também um papel fundamental na criação do seu filho, principalmente no que diz respeito a abrir mão da vida do seu filho dentro do seu lar, para que ele pudesse estar todos os dias lá no templo, sendo criado para o serviço de Deus pelo sacerdote Eli. E assim nós poderíamos estar enumerando vários exemplos de pais que puderam ser exemplos para os seus filhos. Eu tenho para mim que a primeira Bíblia que os nossos filhos leem são a vida dos seus pais, porque nós ensinamos mais eficazmente com os nossos exemplos do que com as nossas palavras. O que vai determinar o sucesso da vida espiritual dos nossos filhos, e isso demanda uma caminhada com Deus, vai ser o nosso exemplo. Se queremos ter uma família abençoada, primeiramente nós precisamos assumir o papel de que Deus nos chamou para sermos homens e mulheres abençoados por Ele. Referência. Na sociedade, sim, na igreja também, mas em primeiro lugar, dentro do nosso lar. Eu queria refletir com os irmãos quais foram os princípios que o pai aqui, Abraão, ensinou ao seu filho Isaque. O primeiro princípio que eu vejo é o princípio de que o altar pressupõe oferta de sacrifício. Houve um momento em que as coisas estavam caminhando, Abraão chamou seu filho Isaque, Abraão pegou o jumento, pegou a lenha, chamou mais alguns servos, chegou num determinado momento onde ele tinha convicção do local do sacrifício, em que Deus estava apontando para ele lá no Monte Moriá. Então ele disse: agora vocês servos fiquem aqui, porque o negócio é entre família. E ele levou 3 dias para chegar ao ponto de erguer mais uma vez um dos seus altares, o quarto que a Bíblia relata que ele ergueu. Foi um crescente na vida de Abraão, as experiências que ele teve diante dos altares que ergueu para o Senhor, a ponto de nesse quarto altar, ele ser desafiado a oferecer o seu próprio filho em sacrifício a Deus. E ali, percebendo a situação, Isaque já era um rapaz. Eu me emociono quando penso no filho que deposita toda a sua confiança e amor no seu pai e pergunta: pai, aqui está a lenha, a brasa, mas aonde está o cordeiro que vamos sacrificar? Abraão já tinha ensinado o princípio do altar para seu filho Isaque, e de que não existe altar sem oferta sacrificial. E a resposta de Abraão para ele foi: Deus proverá. Até o momento em que ele percebeu que o seu pai o enrolou numa corda e o colocou sobre o altar preparado. Abraão tinha o costume de erguer altares, irmãos, altares de pedra,
onde ele oferecia sacrifício. O primeiro altar que ele edificou foi na cidade de Siquém, está lá em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 6. E nesse altar nós podemos chamá-lo de altar da revelação, porque Deus revelou-se ali a Abraão. Diz o texto que Deus apareceu a Abraão. O segundo altar que ele edificou foi entre Ai e Betel, duas cidades. E nós podemos chamar esse altar de altar da separação, porque Ai significa literalmente um monte de ruínas, e Betel significa casa de Deus. E separação traz por significado original a atitude de quem deseja se consagrar para Deus, de quem deseja ter relacionamento com Deus. No primeiro altar Deus tinha se revelado a Abraão, no segundo altar Deus estava ali dizendo: você precisa se consagrar a mim. Para nós continuarmos caminhando juntos, existe o requisito da santidade, da consagração. O terceiro altar que Abraão ergueu foi levantado logo após a sua separação do seu sobrinho Ló. Eles estavam caminhando juntos, os seus servos eram uma família única, mas havia ali dois focos de interesse. Abraão era responsável pela sua espiritualidade, pela sua fé, pelo seu relacionamento com Deus, e Ló pela sua forma de se desenvolver espiritualmente com Deus, assim como ainda hoje, irmãos. A igreja, por exemplo, é formada por várias famílias. Nós temos um conceito congregacional, nós temos uma expectativa da manifestação de Deus sobre esta congregação. Muitas vezes nós nos colocamos sob a avaliação dos olhares críticos da sociedade. Tal igreja é assim, tal igreja é dessa outra forma, tal igreja é uma igreja abençoada, naquela igreja a gente vê a manifestação de Deus, mas eu quero dizer aos irmãos que a responsabilidade da manifestação de Deus, ela é pessoal, ela é individual. A igreja é composta por famílias, e para uma igreja ser abençoada, as famílias dessa igreja precisam ser individualmente abençoadas. A igreja tem um pastor, mas para que essa igreja seja abençoada, não basta que o seu pastor seja abençoado, é necessário que cada pai seja um pastor, entre aspas, dentro da sua própria família, e cumpra os propósitos de Deus dentro do seu lar, que não fuja das suas responsabilidades. Esse terceiro altar foi erguido na localidade de Hebrom, que em hebraico significa união e comunhão, apesar de ser erguido após uma confusão entre as duas famílias, entre os pastores de Abraão e aqueles outros pastores que serviam ao seu sobrinho Ló. Mas para manter a comunhão, manter a unidade familiar, o que Abraão fez? É melhor uma separação física do que uma separação emocional. Até aqui caminhamos juntos, eram sócios, mas a partir daqui nós vamos caminhar de forma separada nos negócios, para que possamos continuar juntos entre família. E ele deixou o seu filho Ló escolher primeiro. Ló se encantou com as campinas do Jordão e foi se aproximando cada vez mais e mais das cidades de Sodoma e Gomorra, nas regiões e fronteiras do pecado. Aquilo que os nossos olhos veem e enxergam como o melhor para nós, irmãos, nem sempre é o melhor de Deus para nós. E nem sempre os lugares, as posições que nós queremos alcançar, nós estamos preparados para estarmos nelas. Presta atenção nisso. Ló olhou para as campinas, olhou para a prosperidade financeira. Aqui o meu rebanho vai engordar, aqui eu vou prosperar. E foi ali que a sua família se contaminou. Pela intercessão de Abraão, Deus chegou a dar uma chance. Mas como eu falei, salvação é individual, a responsabilidade é pessoal. A mulher de Ló não obedeceu ao Senhor e morreu porque amou mais as coisas do mundo do que os propósitos de Deus. Então, apesar daquela triste separação, Abraão, como referência de fé, de relacionamento com Deus, ergueu ali um altar, celebrando a comunhão entre a família. Ou seja, a gente pode perder um pouco de dinheiro,
mas a gente não quer perder os valores do céu. Família é um desses valores. E quantas famílias hoje têm se perdido? Quantos casamentos têm se desfeito por questões materiais e financeiras? Então a gente percebe que Abraão tinha experiências nos altares em que ele tinha erguido a Deus. Abraão tinha passado essa experiência para o seu filho Isaque. E agora ele estava para erguer o seu quarto e último altar no Moriá. E ali era o seu filho. Seu filho lhe pergunta, então, pelo seu conhecimento e experiência passada pelo seu pai: não existe altar sem oferta sacrificial. Ele nunca esperava que fosse ser ele mesmo. No Novo Testamento, irmãos, nós também enxergamos esse princípio. Como que deve ser a oferta sacrificial hoje? A última oferta sacrificial que deveria derramar sangue foi a de Jesus Cristo na cruz por nós. Por isso que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe mais necessidade de sacrificarmos por conta de desejarmos perdão dos nossos pecados. Estaríamos invalidando, desprezando o sacrifício de Jesus. Mas não existe altar sem oferta sacrificial. Em Romanos 12:1, o apóstolo Paulo diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Então, a partir do sacrifício de Jesus, sua morte e ressurreição, o sacrifício que Deus espera receber de nós é um sacrifício vivo, sacrifício feito pela pessoa que vive e que deseja continuar vivendo cada vez mais e mais próxima do Senhor. E para isso precisa ser um sacrifício santo, ou seja, essa pessoa precisa buscar vida de santidade, porque se não for assim, não será agradável a Deus. E no versículo 2, Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia nos mostra pelo menos 3 tipos de sacrifícios que Deus espera da igreja cristã. O primeiro deles é o sacrifício de louvor. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15, o autor diz: por meio de Jesus, portanto, nós ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, isto é, fruto de lábios que confessam o seu nome. Aquilo que você faz para elogiar Deus, aquilo que você faz para servir a Deus, é adoração, tem conotação de serviço. E oferta sacrificial e serviço são correlatas à luz da palavra de Deus. O segundo tipo de sacrifício que Deus espera da igreja cristã é o sacrifício da ação social. No versículo 16, o autor aos Hebreus diz: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Repartirmos o que recebemos de Deus com os outros é uma forma de darmos também a Deus aquilo que Ele deseja receber. O terceiro tipo é o sacrifício da hierarquia espiritual, que muitas vezes passa despercebido. A gente aplica o versículo 17 e 18 de forma separada, mas o contexto é o mesmo. E aí eu trago talvez o que seja uma novidade para alguns irmãos. Sacrifício de louvor, sacrifício de ação social, mas o sacrifício da hierarquia espiritual. Versículo 17, ele continua dizendo: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês mesmos. Antes de ser pastor, eu fui ovelha. Eu sei que isto é um sacrifício. Você obedecer, é lógico que dentro dos limites daquilo que a palavra coloca
Mas o sacrifício da hierarquia espiritual precisa ser ofertado no altar de Deus. O altar de Deus, em síntese, é a nossa mente, é o nosso coração, de onde provém nosso pensamento e as nossas emoções. Nós precisamos cultivar no nosso modo de pensar, de refletir, de criticar, de agir, de nos expor, de decidir. Precisamos pensar sobre esses 3 tipos de sacrifícios que Deus requer que sejam ofertados no altar do nosso coração: o louvor, a ajuda ao próximo e a hierarquia espiritual. E quem está habilitado a oferecer sacrifícios a Deus? Ou seja, quem nos habilita a isso? Aí o apóstolo Pedro vem explicar para a igreja, ele doutrina isso. 1 Pedro 2, versículo 5, ele diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais que sejam aceitáveis a Deus somente por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele diz, aquilo que era a função somente do sacerdote no Antigo Testamento, ou seja, oferecer o sacrifício, agora ele é a função de todos os crentes, e de maneira santa. Mas há um outro princípio que eu creio que Abraão passou para o seu filho Isaque, e que nós, como pais hoje, precisamos passar para os nossos filhos: o princípio da confiança. Se no versículo 7 de Gênesis 22, no qual nós estamos meditando, Isaque pergunta a Abraão: meu pai, as brasas além estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? No versículo 8 nós lemos a resposta de Abraão. Ele diz: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Há 2 coisas aqui que tocam profundamente o nosso coração. Primeiro, é a maneira como Abraão responde: o meu Deus, Ele mesmo há de prover esta oferta. Mais adiante, quando lemos o texto de Hebreus, no capítulo 11, quando ele fala da galeria dos campeões da fé, nós vamos ver uma explicação hermenêutica do porquê que Abraão respondeu assim para seu filho. Por que que Abraão tinha dito para os seus servos: fiquem aqui porque nós vamos adorar a Deus e voltaremos, se só havia 2, ele e seu filho. E agora ele diz para o seu filho: Deus mesmo proverá. Porque no fundo, irmãos, a cada passo que Abraão dava em direção à morte sacrificial do seu filho pelas suas próprias mãos, ele cria que Deus haveria de prover algo que pudesse tirar dele todo tipo de sentimento pelo que ele haveria de fazer, que pudesse aliviar a sua dor, que pudesse não cessar aquilo que estava se cumprindo, que era a promessa de fazer dele uma grande nação. A gente lê depois na Bíblia que ele diz: olha, ele acreditava que o mesmo Deus que estava pedindo seu filho Isaque era capaz de ressuscitá-lo. Então ele diz: olha, fiquem aqui, servos, porque nós vamos adorar a Deus, mas nós voltaremos. E no fundo, a cada instante ele cultivava uma expectativa, ele não sabia como, mas ele acreditava que ele voltaria com seu filho. Então ele passa o princípio da confiança. O Deus proverá, irmãos, é só para quem confia nele. E depois a gente vê que eles continuam a caminhar juntos. Olha que coisa linda. Abraão era uma referência tão grande na vida do seu filho, e mesmo quando o seu filho questionou sobre a existência do cordeiro para o holocausto, mediante uma resposta que possivelmente poderia soar vazia ou ameaçadora, o seu filho não o abandonou. Os dois continuaram a caminhar juntos. O que esse texto nos desafia, irmãos, é continuarmos caminhando juntos. No Salmo 37, versículo 3, a Bíblia nos diz: confia no Senhor e faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
Um outro princípio que eu enxergo neste texto é o princípio da entrega e do desprendimento. No versículo 12, quando Deus viu que Abraão já estava pronto para sacrificar o seu único filho ali no altar, filho da promessa. É lógico que Deus já sabia, preste atenção nesse detalhe, irmãos. Deus permitiu que Abraão chegasse a um ponto de se conhecer, de saber do que ele era capaz. Deus permitiu que Abraão evoluísse na fé. Foram 3 dias de sofrimento, mas Abraão chegou aonde Deus queria mostrar que ele era capaz de chegar. Aonde todos nós podemos chegar, de entregarmos aquilo que Deus nos concedeu como maior bênção ao próprio Deus. Ou seja, quem é maior para nós, a bênção que Ele nos concedeu ou Ele mesmo como nosso abençoador? Lembra do início da história? Capítulo 22 de Gênesis, versículo 1. E Deus provou a fé de Abraão. Era uma questão de provação, didático. Era para ensinar para Abraão o que faltava a ele aprender nesse caminho. Irmãos, há muito em nós a ser aperfeiçoado. Há muito mais nas questões espirituais que nós precisamos ainda aprender, porque é no caminho da obediência desse chamado que nós vamos aprender estas coisas maravilhosas, tremendas, que só Deus pode nos ensinar. Então Deus, através do anjo, impede, segura a mão de Abraão e ao mesmo tempo coloca na presença dele, de forma milagrosa, um carneiro amarrado pelo chifre num arbusto. Que coisa tremenda, irmãos. O Deus proverá se transformou no Deus que proveu. E Ele provê ainda hoje. Muitas pessoas estão vivendo hoje de uma maneira até mesmo feliz, mas uma felicidade dentro dos seus próprios conceitos, dos seus próprios recursos. Você pode ser feliz, olha, passeando com a sua família, você pode ser feliz arranjando um hobby, né? Você pode ser feliz se distraindo, e a indústria do entretenimento está aí. Você precisa ter dinheiro, né? E você vai encontrar alguma felicidade, e você pode se iludir dentro dessa felicidade durante algum tempo, mas a felicidade mesmo, só Deus proverá. E você só vai encontrar quando você responder ao chamado do Senhor. Aí você vai experimentar aquela alegria que você não compra, não precisa ter dinheiro para comprar. O que você precisa para ser feliz é estar no centro do chamado de Deus, como Abraão sempre esteve. Amém? E para se manter no centro do chamado de Deus, Abraão teve que se desprender, teve que reconhecer que ele era capaz de entregar a Deus o seu próprio filho. Deuteronômio 16, 17 diz assim, já no tempo de Moisés, Deus fala: cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. No Salmo 96, 8, o salmista diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus atos trazendo ofertas. Segundo Samuel 24, 24, a gente vê a experiência de Davi querendo ofertar a Deus um sacrifício e chega ao campo de Araúna, e por ele ser rei, Araúna não quis vender aquela propriedade, aquele campo para ele, inclusive ofereceu os bois e a madeira para que ele pudesse sacrificar. E Davi diz: não vou oferecer ao meu Deus oferta que não me custe nada, que não exija de mim desprendimento, que não signifique a mim alguma atitude de entrega. A gente vê Jesus, junto com seus discípulos, olhando lá no templo, aquela viúva entregando as moedinhas, era tudo que tinha. Ele diz: olha, você está vendo aquela viúva, aquela mulher pobre, ela foi quem deu a maior de todas as ofertas, porque ela entregou tudo o que tinha, apesar de ser pouco financeiramente. O que Jesus recebe não é o material, é o que está na origem disso. Tanto que a gente vê no Novo Testamento, na era dos apóstolos, Ananias e Safira, vendendo uma grande fazenda que eles tinham, retiveram a metade, mas eles disseram em seu coração: vamos omitir e mentir, vamos dizer que isso foi
o valor que nós recebemos integral e vamos dizer que estamos dando tudo o que temos. Morreram aos pés dos apóstolos, na presença da congregação. Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Você tem adorado ao Senhor em verdade? Você tem se relacionado de forma sincera com Deus? O último princípio que eu vejo nessa história, irmãos, é o princípio da obediência. Abraão recebe esse chamado de Deus, obedece ao Senhor. O primeiro deles foi: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Ele obedeceu. As bênçãos começaram chegando na sua vida. Depois Deus chama: Abraão, eu quero teu único filho Isaque. Abraão obedece. E as bênçãos continuaram a chegar na sua vida. É interessante que a gente vê uma promessa aqui nesse texto, versículo 15 de Gênesis 22. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Por meio dela, da descendência de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. E ele diz: porque você me obedeceu. A obediência foi a razão dessa última e mais importante promessa de Deus a Abraão. A gente precisa obedecer, irmãos. Jesus disse, João 14:15, se vocês me amam, então obedeçam os meus mandamentos. Depois no versículo 21 ele diz: quem tem os meus mandamentos e me guarda, esses são os que me amam, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Também os amarei. Depois Jesus continua dizendo, versículo 23 de João 14, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Eu quero concluir essa palavra com essa pergunta: como está o seu relacionamento com Deus, segundo esses princípios que nós vimos aqui? Primeiramente você, mas em segundo lugar você que é pai e precisa ser uma referência cada vez maior para o seu filho, primeiramente na sua vida espiritual. Você tem demonstrado a ele, ensinado o princípio da obediência. Você tem ensinado a ele o princípio do desprendimento, o princípio da entrega. Você tem ensinado a ele o princípio da confiança. Você tem ensinado a ele o princípio de que para estar diante de Deus é necessário sacrifício. Não existe altar sem oferta sacrificial. Talvez o sacrifício que Deus esteja pedindo a você hoje é simplesmente, tão simplesmente, uma decisão por Jesus. Você que é pai, que ainda não se converteu a Cristo. Esse é o princípio, o primeiro e o maior de todos os exemplos a ser dado para os seus filhos. Mas talvez hoje o que Deus esteja pedindo a você é o sacrifício de ser um pai mais presente, de ser um pai mais criterioso nas suas escolhas, revelando sempre que Deus tem sido a primeira instância a qual você recorre. Você tem sido hoje uma referência de oração na vida dos seus filhos. Talvez o que Deus esteja requerendo a você como um sacrifício hoje espiritual é ser uma referência de oração. Seus filhos veem você orando, você tem chamado seus filhos à oração. Você tem demonstrado para eles o quanto Deus é importante para você. Eu te convido hoje a repensar a sua vida e a avaliar. Segundo a experiência de Abraão, a que ponto Deus o levou? E quais promessas Deus fez e cumpriu na vida dele? E saber que isso pode acontecer com você também. Talvez já esteja acontecendo na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém?